Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Gilmar Mendes, que conseguiu extorquir de um ex-funcionário público 30 mil reais na justiça porque ele fez uma crítica ao Gilmar Mendes numa cafeteria lá em Lisboa, né? Isso foi lá em 2024, se não me engano, não lembro quando é que foi não, já faz um tempo isso. Mas o Gilmar Mendes estava tomando um café lá em Lisboa, o brasileiro chegou e falou, olha, você é uma vergonha para o Brasil. E é uma vergonha mesmo, o Gilmar Mendes é uma vergonha para o Brasil, a verdade é essa. Mas o Gilmar Mendes entrou na justiça e ganhou a causa, né? Que surpresa, né? Quem imaginaria que um juiz do STF teria tanta vantagem de ganhar uma causa em que, por um acaso, a juíza falou que não, que o que ele falou foi lícito, mas ele teve a intenção de injuriar o Gilmar Mendes e, portanto, tem que pagar a indenização ao Gilmar Mendes. Olha que absurdo isso, né? É o que eu falo para vocês. O grande problema desse pessoal não é que eles têm medo de crítica e coisa, não, é porque esse pessoal, com a informação descentralizada e distribuída, eles estão pela primeira vez na história ouvindo de fato o que a população pensa deles, entendeu? E daí eles ficam desesperados, porque eles achavam, né? A informação que eles tinham antes pelos assessores deles. Não, a população ama o STF. Pois não, sua excelência. Você é uma pessoa perfeita, um juiz excelente, que toma decisões excelentes e coisa e tal. E agora eles estão percebendo que a população acha essa cambada de ladrão, um monte de idiota que merece o repúdio de todo brasileiro. Aí eles ficam chateados com isso, ficam ofendidos. E eles querem, com isso daqui, intimidar as pessoas para não ficarem ofendendo eles em lugar público, né? Eu vou falar um negócio para vocês. Pode ser que eles consigam isso, pode ser que as pessoas fiquem com medo de ofender as vossas santidades em lugar público, mas no final das contas, pode ter certeza que a opinião do povo contra vocês continua a mesma, viu? Essa notícia foi sugerida por Ninfeta Libertária, o sonho do Peter é casar com a Dilma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o ex-funcionário público terá que pagar 30 mil reais a Gilmar Mendes. Foi a Justiça de Brasília que deu uma vitória ao ministro do STF numa ação contra o senhor Ramos Chagas, né, condenado a pagar 30 mil por ofensas ao decano em 2024. Olha só, eu vou tocar para vocês aqui o que foi que aconteceu. Esse aqui é o Gilmar Mendes tomando um cafezinho lá em Lisboa, e olha só. Gilmar, você já sabe, mas não custa relembrar. Só dizer que você, o STF, são uma vergonha para todo o Brasil, para todo o povo de bem, tá? Só isso, tá? Infeliz... Qual ofensa? O cara foi até educado, né? Você é uma vergonha para o Brasil. E é mesmo. O Gilmar Mendes, o STF como um todo, é uma vergonha para todo mundo aqui no Brasil. Só que aí que tá, é o que eu falo para vocês, esse pessoal se sente acima da coisa. Não porque os meus assessores todos, os meus amigos todos falam que eu sou bom, que eu sou legal, que eu tô do lado certo da coisa, que eu estou, entre aspas, salvando a democracia e coisa e tal, né? Aí, olha só, a mulher, a juíza, aqui ó, o ex-funcionário público teria o registro no momento da câmera do celular e alegou que a conduta do homem objetivava vilipendiar a honra do autor e afrontar o Supremo Tribunal Federal, pediu 80 mil de danos morais, né? A juíza decidiu que não, porque ele foi lícito, ele não foi agressivo, ele falou, você é uma vergonha para o Brasil. Ué, você tem o direito de criticar o Alexandre de Moraes, tem o direito de criticar o Gilmar Mendes, o direito de criticar qualquer um desses ilustres ministros, principalmente agora que eles decidiram deixar de ser ministros e virar políticos, né? A verdade é isso, eles viraram políticos não eleitos, é só isso. Acabaram completamente com o direito, abandonaram totalmente o direito e viraram políticos não eleitos. A tendência é só piorar isso daqui para frente, porque no final das contas é assim que a população está vendo esse pessoal, né? O pessoal está falando aqui, é uma decisão totalmente absurda, afronta a liberdade de expressão, é o que dizem os juristas aqui, justamente porque ele não foi agressivo. Ele não ofendeu o Gilmar Mendes, ele falou, olha, você é a vergonha do Brasil, é isso daí, a vergonha é minha, eu sinto vergonha dos outros, então não é o Gilmar Mendes que decide quem sente vergonha, quem não sente vergonha. Aqui, ó, o André Marsiglia ressaltou aqui o absurdo dessa decisão, né? Se não houve agressão, se não houve violência, se foram palavras lícitas questionando o trabalho do ministro, a intenção, por óbvia, foi crítica e não difamatória. Faz sentido isso, difamação. Eu sempre falo que eu acho uma besteira esse negócio de calúnia, injúria e difamação. Isso é uma besteira. Isso, no final das contas, se a pessoa não quiser ficar ofendida com isso, ela não fica. Ela só fica ofendida se ela quiser. Então não faz sentido isso, né?
mais do que isso, quando você se torna uma figura pública, né, e o Gilmar Mendes é uma figura pública, sempre foi uma figura pública, você tem que estar aberto a esse tipo de coisa, não tem jeito, você vai ser criticado sempre pelo seu trabalho. É isso que define uma democracia. Uma democracia, você pode criticar o governo, pode criticar as instituições. Aqui, ó, a forma ácida de dizer algo faz parte do debate público. O próprio STF já decidiu assim várias vezes. Mas vai mudar esse entendimento, eu tenho certeza, porque agora eles estão percebendo o problema com eles, entendeu? Esse é o problema do pessoal do STF, eles sempre viram essas críticas contra políticos e coisa e tal. Aí eles mergulharam de cabeça na política, porque é a única coisa que sobrou para a esquerda, só o STF sobrou para a esquerda, o STF virou político, né? E agora eles estão estranhando que o pessoal tá batendo neles, como pode? Cara, vocês que entraram na política, pô. Aqui, ó, o Gilmar foi abordado num café que é um local de convívio público, então não teve a sua intimidade violada. Ele estava num café. Café é um lugar público. O ministro é uma pessoa pública, não precisa dar autorização para sua imagem ser divulgada, porque isso foi outra coisa que o Gilmar Mendes falou, que ele não autorizou que a imagem dele fosse usada nesse caso. E, meu amigo, no momento que você decidiu ser ministro do STF, você decidiu que você aceita que a sua imagem seja divulgada em qualquer situação. A verdade é essa, não tem o que fazer. Aqui, ó. Pode-se dizer que a sentença viola a própria jurisprudência do STF, o que não é novidade nenhuma. É o que eu falo para vocês. O STF vem seguidamente destruindo a própria jurisprudência, mudando o próprio entendimento. Por quê? Porque decidiu atuar politicamente e agora, com a informação descentralizada e distribuída, está recebendo as críticas das pessoas e não gosta disso. Um absurdo esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, o pessoal, a sentença erra feio porque ela diz que não houve ilícito, a fala foi lícita, foi uma crítica lícita, mas teve a intenção de difamar o cara, né? É lógico que a decisão da juíza, o que você me imaginaria, né? Porque é lógico que a decisão dela pode ser, o cara pode recorrer ainda, pode ir para outras instâncias, mas adivinha, se você for subir na instância, isso vai cair lá no STF. E você acha o que o STF vai julgar nesse caso aqui, né? Ou seja, no final das contas, é uma situação complicada essa situação aqui. Justamente o que complica a situação é o fato de você ter um STF comprometido, um STF político. Isso praticamente invalida a justiça no Brasil. Não tem a quem se recorrer. O Alexandre de Moraes tem feito absurdos completos e você vai recorrer a quem no final das contas? O Gilmar Mendes entrou nessa também de fazer absurdos completos. Você vai recorrer a quem? Isso vai subindo, vai chegar no STF, é capaz de chegar no STF. Eu não sei qual que vai ser a decisão do cara, mas talvez fosse melhor ele pagar essa multa desse jeito e encerrar esse assunto. Por que isso? Porque o Gilmar Mendes quer 80 mil. Quanto que você acha que vai ser o quanto indenizatório se essa coisa chegar no STF? Eu não sei, eu acho um absurdo. O cara tá certo, o Gilmar Mendes tá errado. Né? É direito de todo brasileiro criticar o Gilmar Mendes, até porque ele é mesmo um idiota, é mesmo uma vergonha pro Brasil. Agora, é a situação que você fica, não temos mais justiça no Brasil, você não tem como confiar, porque isso vai chegar lá no STF, e é lógico que o STF vai julgar em vantagem ao Gilmar Mendes, mesmo que não caia na mão do Gilmar Mendes, qualquer um dos juízes que estiver lá vai sentir na obrigação de preservar o colega, porque amanhã pode ser um caso dele e aí ele vai querer preservar o colega, né? Essa tendência política, né, o STF ter entrado na política desse jeito, quebrou a justiça brasileira, quebrou completamente, não temos mais justiça no Brasil, né? Enfim, eu concordo com o André Marsiglia que é um absurdo isso, que o Gilmar Mendes é uma figura pública, o café é público, as críticas públicas, autoridades públicas devem ser a regra numa democracia, você tem o direito de criticar as pessoas, mas agora não pode mais, né? Isso é o que eles querem também, por quê? Porque o pessoal tem feito muitas críticas desse jeito, tá? Esse caso aqui é um caso que chamou atenção, mas eu tenho certeza que tem outros casos em que o pessoal faz muita crítica desse jeito. E esse pessoal tá indo pro lado errado, porque no que eles se colocam como seres inatingíveis, eles podem estar, por um lado, aquietando o pessoal em volta deles, mas lembra, isso numa posição de poder é perigoso, tá? Quando as pessoas não podem te criticar, elas podem começar a tramar coisas piores para você. Eu, se fosse esse pessoal, aceitava as críticas, é menos pior. É menos danoso no final das contas, tanto para eles quanto para a própria imagem do STF. O STF está ficando com uma imagem de um tribunal que não representa mais a justiça, representa o interesse de 11 pessoas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.